Pode colocar lá. O maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. A visão de Santa Faustina nos inspira a levar a sério a realidade da condenação eterna e que é uma escolha nossa. Entre os santos a quem foi concedida tal visão, encontram-se Santa Teresa de Ávila, Irmã Lúcia de Fátima e Santa Faustina. O relato da visão mística de Santa Faustina foi registrado em outubro de 1936. Diário de Santa Faustina, número 741. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi ali. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso da consciência. O terceiro, o de que esse destino nunca mudará. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão. O terrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o deles mesmos. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias, são tormentos que todos os condenados sofrem juntos. Mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido, vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá, e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso eu não posso falar agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas, por ordem de Deus, tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer de terror, de ver como as almas sofrem ali terrivelmente. E por isso, rezo com mais fervor ainda, pela conversão dos pecadores incessantemente. Peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios. Tá aí essa visão de Santa Faustina, né, sobre o inferno. É uma visão que ela teve, e ela fala, né, que lá no inferno, a maioria das pessoas que estavam aqui na Terra, que não acreditavam no inferno, estão lá. Hoje a gente sabe que muitos pregam que não existe inferno, que não existe purgatório, que não existe demônio, e Deus permitiu que essa Santa Faustina, né, fosse lá e escrevesse no seu diário para mostrar para todos nós, para que todos aqueles que acreditem em Deus saibam também que existe o inferno e os demônios, né? Então isso é para muitos que dizem, que tem muitos sacerdotes que falam que não existe inferno, que não existe demônio, que isso né, não existe essas coisas. É só pegar o que essa santa diz, Santa Faustina, né, sobre a existência do inferno. Né, Marcos? O que você tem para falar sobre sobre o diário de Faustina, né, Kowalska, com relação ao inferno? Você pode falar um pouquinho com a gente aí? Ó, vocês estão me ouvindo? Tá. Eu vou falar para vocês aqui o que ela acabou de falar, que é o quê? A maioria das pessoas que estão no inferno são as que não acreditam. Eu vou ler para vocês aqui a reportagem que está no G1, né, que fala o seguinte: Papa Francisco afirma que inferno não existe, diz jornal italiano. Essa reportagem
É do dia 29/3/2018, tá? E ela fala o seguinte, né? O Papa Francisco diz que o inferno não existe, segundo uma entrevista publicada nessa quinta-feira, dia 29, pelo jornal italiano La Repubblica. Então, ou seja, não precisa mostrar mais nada. Que o próprio, esse falso Papa que está aí, ele não acredita que o inferno existe. Lógico que ele não acredita. Por quê? Ele está coligado com o inimigo de Deus. Ele vai junto para o inferno e quem acredita nele, quem está junto com ele também vai junto. É por isso que é uma estratégia do demônio falar que o inferno não existe. E aí a Santa Faustina, né, ela teve que ir lá, por ordem de Deus, para mostrar que o inferno existe, para nos alertar. Qual que é o papel de um santo? O seu exemplo de vida que nos sirva para copiarmos, para evitarmos os erros que nos levam à perdição. Tá entendendo, gente? Quem não acredita, assim como esses padres da teologia da libertação, nenhum deles acredita que o inferno existe. Esse Papa que está aí também já disse que não acredita no inferno. É só uma metáfora, né? Eles falam, né? Estudou tanto para quê? Gente, para ser católico, tem que acreditar na Sagrada Escritura. A pregação que Jesus mais falou durante dos seus 30 a 33 anos foi justamente sobre o quê? Sobre o inferno. Tanto é que os demônios que viram Jesus e pediram para se afastar deles, que falou o seguinte, olha, nos ordene que vamos para os porcos. Eles foram para Deus, Jesus permitiu que eles fossem para os porcos e se precipitassem no abismo. A pregação de Jesus é clara sobre o inferno. Quem não acredita, no dia do julgamento, vai acreditar. Porque vai ver de perto o inferno e o demônio. Jesus fala no livro A Palavra Viva de Deus, né? As pessoas que não dobram o joelho para Jesus vão dobrar o joelho para o encardido. Vocês podem ter certeza disso. Isso é muito sério, né? Porque até mesmo próprios católicos não acreditam, né? E assim que o sacerdote voltou, ele falou assim, mas por que você confessou todas essas pessoas de origem eslava aqui? Ele falou assim, era na outra fila ali que eu mandei você confessar que eram portugueses. Aí ele foi verificar a procedência daquelas pessoas que ele confessou e elas eram realmente de origem eslavas, né? Eram todos eslavos, não falavam português. E então ali ele entendeu bem essa questão do dom de línguas que São Paulo tinha, porque ele viajou em 5 viagens todo o Império Romano. E ele então falava na língua deles e ele entendia na sua própria língua, né? Como lá em Pentecostes. E veja bem que coisa maravilhosa para explicar essa questão de dom de línguas. O padre que só falava português entendia em português, dava as penitências e absolvição em português e os eslavos entendiam na sua própria língua. E quando ele viu isso aí, ele entendeu perfeitamente que o dom de línguas era o que São Paulo tinha quando ele viajava, por ele ter sido um apóstolo que era meio romano e meio judeu. O que ele só falava então em latim e em aramaico. E ele foi para todos os países que compreendiam, que eram 46 países que compreendiam o Império Romano, né? Que se chamava Civilização Romana. E ele então falava
em latim, eles entendiam em grego, ele falava em latim, eles entendiam em espanhol, ele falava em latim, eles entendiam em francês. Então ele conseguiu pregar no reino todinho, né, árabe, né? Então ele falava na língua deles e eles entendiam na sua própria língua. E tá lá, como o Eugênio falou em 1 Coríntios 14, língua ininteligível, ela não provém de Deus, ela é diabólica, né? Então, para elucidar essa questão de línguas e acabar por vez com essa questão de renovação carismática, isso aí é uma língua diabólica, isso aí é zombar de Deus. Inclusive tem uma mensagem de Pedro II e uma explicação que ele faz no púlpito da igreja, onde ele faz que isso, essa oração de línguas é zombar de Deus. Quem ora em línguas está zombando de Deus. E quem dá apoio a esse tipo de coisa, quando... Então, agora são 8 horas e 30 minutos, vimos o áudio aí do seu Dr. Sidney, né, lá de Patrocínio, e é muito importante isso que ele falou aí, da oração em língua, né, no tempo de Paulo aí, né, tem um intérprete, muitas pessoas, é igual a palavra de Deus fala, né, muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam perecendo. Então, assim, eu penso que as pessoas devem buscar ou conhecer, né, sobre a renovação carismática, sobre esse dom de línguas, que a gente vê que é voltado mais ao protestantismo, e quantos jovens que estão aderindo a isso, né? A gente sabe que a intenção de muitos desses não é tanto, né, para Deus, mas para chamar a atenção. Teve uma vez que eu vi, não sei se foi um sacerdote falando, não, acho que foi um carismático falando, né, que tem que chamar os jovens, tem que atrair os jovens para a igreja, né, na questão da música, na questão dos instrumentos, tem que atrair os jovens ali, tem que ser mais agitado, tem que ser mais animado. Aí a gente pergunta, onde é que fica Deus nessa situação, né?